Boa noite, irmãos. Graça e paz. Não sei se você imagina qual é a luta de um pregador, de um pastor que prega aos domingos para uma congregação grande como essa. E algumas vezes eu falo por mim, mas acredito que os pastores compartilham esse sentimento. A gente desce daqui com um sentimento de derrota. A impressão que eu tenho às vezes, graças a Deus poucas vezes, mas acontece, é de que eu falei apenas superficialidades e as pessoas não assimilaram muito. Mas acontece que nessas vezes, a impressão que eu tenho também é que pessoas são tocadas de um jeito para deixar bem claro que quem faz é Deus, não é o pregador. É a palavra de Deus que tem poder. Então, mesmo que o pregador não seja lá grande coisa, ainda assim a palavra de Deus, ela transforma, ela salva, ela é um impacto poderoso em nossa vida. E hoje eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Com Deus escreva a minha história. A gente vai olhar para a história de Esther, a rainha Esther, e vamos tentar tirar daí alguns princípios para a nossa vida. Eu sei que hoje em dia as pessoas vão às igrejas e vêm aqui também esperando receber alguma coisa de Deus. E não tem nada errado nisso, desde que a nossa prioridade, a intenção número 1, seja que o nome de Deus seja engrandecido. É para isso que nós estamos aqui em primeiro lugar, mas também queremos que Deus fale com o nosso coração. A gente quer sair daqui carregados com princípios, com valores, com conselhos, com uma direção nova, com algo de Deus para a nossa vida. Então é assim que eu quero pensar com você. Se você deseja ter uma vida próspera, se você deseja ser abençoado na sua vida, se você deseja ser bem-sucedido em tudo que você faz, pelo poder de Deus agindo em sua vida, é para você essa mensagem. E eu quero ler com vocês então, no livro de Esther, capítulo 4, versos 1 a 17. Você pode acompanhar aí, diz assim a palavra de Deus. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther, já a rainha a essa altura da história, e os eunucos vieram lhe contar e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar a Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. A Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Você deve lembrar da história. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada,
será condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Bem, essa história acabou bem para o povo de Deus. Ela entrou na presença do rei, conseguiu a benevolência do rei, e este então salvou o povo judeu da destruição e ainda puniu aquele que planejava o extermínio do povo judeu. Eu quero começar fazendo uma afirmação. É uma cosmovisão cristã. Deus tem propósitos, mas não planos definidos em detalhes, em todos os detalhes para a nossa vida, ou pelo menos quase sempre. A história terá o fim que Ele já determinou em Sua palavra, mas até lá segue sendo construída a 4 mãos, as dele principalmente, mas também as nossas. Ou seja, nós não estamos vivendo um jogo de cartas marcadas. Deus nos deu uma liberdade para tomar decisões nessa grande história que Ele está escrevendo. É claro, nós não vamos mudar o final da história, as definições da história, mas dentro da história que Deus está escrevendo, nós temos liberdade para escolher, para decidir, para agir. É assim que eu creio. Essa é uma das cosmovisões cristãs. Então, pensando nisso, eu quero começar então a estabelecer, baseado nessa história da rainha Ester, 4 parâmetros para você que quer construir, escrever a sua história diante de Deus. O primeiro parâmetro é este: as circunstâncias. Ester nos ensina que há parâmetros que servem de limites para que cada pessoa escreva a própria história ao tempo em que coopera com a história que Deus está escrevendo. Primeiro, as circunstâncias. Todos nós somos postos dentro de contextos sobre os quais não tivemos nenhuma escolha. No caso de Ester, ela nasceu judia, não escolheu isso. Nasceu bonita, teve a graça de Deus de nascer bonita. Nem todos nós temos esse privilégio. Estou vendo alguns aqui que não dá para falar. Brincadeira, irmãos. Eu brinco, eu falo que eu também já fui feio. Você pode não acreditar agora olhando para mim, mas já fui feio. Então eu entendo você. Ela nasceu bonita, nasceu numa família temente a Deus, não fez nada para escolher isso, nasceu nessa família. Também aconteceu o banimento da rainha Vasti, sua antecessora, e por isso ela teve a oportunidade de se tornar rainha. Ela também não teve nenhuma influência neste evento, mas aconteceu. Talvez você esteja pensando nisso agora. Talvez você tenha reclamado já algumas vezes que você não gostaria de ter nascido na família que você nasceu. Eu já ouvi filhos de cristãos dizendo assim: mas eu nunca tive opção,
Já nasci numa família evangélica, meus pais me levavam para a igreja antes de eu aprender a falar. Eu já ia para o berçário da igreja. E reclamam da sua sorte. Mas nós não temos escolha e domínio sobre todas as circunstâncias. E há muitas situações em que nós estamos hoje, sobre as quais a gente não teve escolha alguma. É ou não é verdade? Você escolheu nascer no Brasil? Você escolheu estar morando em Piracicaba? Talvez você pense que sim até. Mas uma série de circunstâncias levaram você para estar aqui. Atos 17 diz que Deus criou todos os povos e estabeleceu o lugar exato da sua habitação. Ou seja, há sim circunstâncias sobre as quais nós não temos escolha alguma, decisão alguma a tomar. Nós já nascemos aqui ou estamos aqui, não fizemos nada para que isso acontecesse. Então, você gostando ou não, essa é a realidade. Pode ser que você esteja reclamando, por exemplo, de ter nascido numa família cristã, ou ter nascido no Brasil, ou viver aqui no estado de São Paulo, em Piracicaba. Pode ser que você reclame de algumas coisas. Você não escolheu seus irmãos, você não escolheu ser filho dos seus pais, mas se você olhar um pouquinho para o lado, você verá que pessoas enfrentam situações muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Então, é só para a gente pesar essas coisas na balança da nossa consciência e perceber que nós temos muitos motivos para agradecer. O segundo parâmetro que eu destaco são as oportunidades. Toda circunstância carrega um oceano de oportunidades. No caso de Esther, por causa das suas circunstâncias, que ela não teve escolha, ela então pôde salvar o seu povo do extermínio, ela pôde salvar a sua própria família, livrar a própria cabeça e ter o seu nome escrito na história de Deus. Ela se tornou rainha. Ou seja, toda circunstância carrega um oceano de oportunidades. Até mesmo aquelas que você considera difíceis, que você não está feliz por ter acontecido isso com você, essa circunstância levou você até aqui, mesmo essas difíceis, mesmo aquelas pelas quais você chora, essas circunstâncias também carregam muitas oportunidades. Nós precisamos ter um olhar sensível, um coração sensível, para perceber cada oportunidade que se abre diante de nós. Depois, em terceiro lugar, nós temos o terceiro parâmetro, que são as decisões. Toda circunstância contém oportunidades que exigem decisões. Mesmo que você decida não decidir nada, você decidiu. Diante de uma oportunidade, você tem sempre que decidir. O que é que você vai fazer com isso? E nós, cristãos, entendemos que não estamos passando por essa vida para sermos nada, para não interferirmos em nada. Não. Nós estamos passando por essa vida porque nós queremos fazer diferença. Nós queremos impactar vidas. Nós queremos que onde nós estamos, que coisas de Deus aconteçam. Nós queremos que por onde a gente passa, o nosso caminho, haja salvação. Nós queremos que a nossa família seja abençoada porque nós estamos lá. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja abençoada porque nós somos membros dela. E isso foi Deus que colocou em nós. E isso depende das decisões que nós tomamos. Nós precisamos sempre tomar decisões. E quando nós tomamos as decisões certas, isso traz bênção para nós. As decisões de Esther foram acatar o conselho de Mordecai, arriscar a sua própria cabeça por amor ao seu povo, levar todo o povo de Deus a orar e jejuar por ela e decidir entrar na presença do rei sem ser chamada
correndo o risco de ser morta. Decisões, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas nós precisamos tomar decisões. Dito isto, eu quero fazer mais algumas afirmações. De tudo que se pode fazer, a questão é a seguinte: se nós não temos poder de escolha, de definição em relação a grande parte das circunstâncias que nos cercam, nas quais nós vivemos, devemos cuidar então daquilo que está em nossas mãos, que é o quê? Aproveitar cada oportunidade e tomar decisões sábias e corajosas. Isso é o que está na sua mão. Se você não tem poder para definir as circunstâncias que estão ao seu redor, você não teve escolha, você pelo menos tem poder para aproveitar uma oportunidade. Sabe aquela coisa, já que estou aqui, então não vou passar ileso, não vou passar sem fazer diferença. Eu vou fazer diferença. E tomar decisões ousadas, corajosas e sábias para que isso aconteça. Esther nos ensina isso. Ela foi muito corajosa. É verdade que, a princípio, ela considerou tudo de ruim que podia acontecer. Ela sabia da dureza do seu marido. A história da rainha Vasti comprovava isso. Então, ela na primeira resposta que ela deu a Mordecai foi: olha, vocês sabem, todo mundo sabe, está careca de saber, que qualquer pessoa que entrar na presença do rei sem ser chamada, acabou. E tem mais, o rei não me chama à sua presença há 30 dias. Belo marido também, né? Não chamar a esposa à sua presença durante 30 dias, se eu ficar 30 minutos sem chamar a Ju, ela já estranha. Mas, apesar de uma resposta um pouco reticente no começo, depois ela dá uma das respostas mais corajosas da Escritura. Ela diz: então, orem por mim, jejuem por mim 3 dias e 3 noites, e então eu vou entrar na presença do rei, e se morrer, morri. Se perecer, pereci. Coragem, né? Ela sabia o que podia acontecer. Então, nós precisamos ter esse tipo de coragem, às vezes, em algumas circunstâncias, para que a oportunidade que se abre diante de nós seja aproveitada, e aí Deus nos abençoe, e a gente experimente grandezas na presença de Deus. Nós queremos experimentar coisas grandes. Nós queremos que Deus faça milagres em nossa vida e por meio de nós. Nós desejamos isso. É um anseio que Deus colocou em nós. Sendo assim, você, como filho de Deus, deve pensar com a mente de Cristo. O que é isto? A mente de Cristo nos faz andar por essa vida atentos para não perder oportunidades. Para não perder oportunidade de falar de Jesus para alguém. Para não perder oportunidade de abençoar alguém. Para não perder oportunidade de ser as mãos, os pés, a boca do próprio Senhor Jesus para alguém. Para que Deus se manifeste dentro da nossa casa por meio de mim, por meio de você. Nós precisamos andar pelo mundo, irmãos, com este olhar, com esses olhos, com essa sensibilidade. Pensar com a mente de Cristo em cada circunstância e diante de cada oportunidade, pensar assim: como é que Deus pode me usar aqui? Como é que Deus quer me usar aqui? E às vezes vai vir algumas coisas à sua mente, ao seu coração, que vão exigir coragem para você tomar a decisão. Às vezes você está num ambiente que só tem não cristãos, e Deus toca o seu coração, você pergunta então: o que eu posso fazer aqui para que Deus seja engrandecido e para abençoar essas pessoas? E Deus pede para você, por exemplo, fazer uma oração pública. E você tem que ter a coragem para dizer assim: eu posso orar por vocês? Olha, eu já estive em situações assim muitas vezes.
muitas vezes mesmo. E pouquíssimas vezes as pessoas rejeitaram a oração. Nós ficamos amedrontados sem razão, eu acredito. Porque o máximo que pode acontecer é a pessoa falando, não, nós não queremos. E tudo bem. Você não vai obrigar ninguém a ouvir você. E você ora em silêncio. Mas esse é o tipo de coisa que faz diferença. Nós precisamos estar atentos a essas oportunidades. Então, assim, em cada circunstância, seus olhos devem estar atentos a oportunidades para abençoar e promover o crescimento do reino. E aproveitar as oportunidades da melhor maneira é uma questão de tomar decisões corajosas com a sabedoria da palavra. Nós precisamos, para ter a mente de Cristo, nós precisamos estarmos cheios da palavra. Pensar biblicamente. Se nós não conhecemos a Escritura, se você não conhecer a Escritura, você nunca terá a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo está escrita tintim por tintim na palavra de Deus, nos pormenores. Tudo que nós precisamos saber sobre a maneira como devemos pensar já está registrado no livro dos livros, nas Escrituras Sagradas. Portanto, para pensarmos biblicamente, pensarmos como Jesus, o que Jesus faria nessa situação, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, precisamos conhecer sua palavra. Para pensar com a mente de Jesus, você precisa conhecer o caráter de Jesus, conhecer as maneiras como Jesus agiu nas Escrituras, como Deus revelou a sua palavra para nós, nos detalhes. Então é um grande desafio para nós. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. E dito tudo isto, eu quero então compartilhar com vocês algumas decisões aprendidas com Esther. Algumas decisões que, se você colocar em prática, a sua vida vai sair do comum e vai passar para o extraordinário. Se você seguir a sabedoria da palavra de Deus, que eu vou compartilhar aqui, você vai experimentar, vai viver coisas grandiosas de Deus. E eu estou falando não aqui como alguém que teve uma revelação, estou olhando para você agora e perceber isso. Não. Eu estou falando isso porque todos aqueles que vivem guiados, dirigidos, norteados pela palavra de Deus, vivem milagres diários. Se você tiver a coragem de colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, você viverá uma história extraordinária. Não importa então quantos anos você tem, se você tem mais anos de vida para viver do que já viveu ou não, se você é novo ou idoso, não importa. Você ainda pode escrever uma nova história a partir daqui. E ainda pode viver coisas grandiosas diante de Deus. Então vamos lá. Quais decisões? Primeiro, antes de dar qualquer passo, pode passar mais um, por favor. Mais um ainda, eu já falei tudo isso. Eu não avisei, né? Desculpe. Mais um. Aí. Antes de dar qualquer passo, ore e leve o povo de Deus a orar. Isso não é pouca coisa. Se tem algo que faz diferença nesse mundo, são as orações dos santos, dos cristãos. Quando nós oramos, Deus se agrada de nós e a mão de Deus se estende para fazer sinais e prodígios, maravilhas, aquilo que só Ele pode fazer. Mas não é apenas a sua oração, é também pedir oração para que o povo de Deus ore por você. Irmãos, acreditem, isso não é pouca coisa. Nós temos aqui, entre nós, inúmeras histórias de respostas de oração que vieram como milagres em nossa vida. Todos nós podíamos contar aqui algumas histórias assim. Mesmo quando a gente pensa que não tem muita coisa acontecendo, se
que o povo de Deus está orando, tem coisa acontecendo. Tem milagre correndo por baixo dos nossos pés. E daqui a pouco, Deus vai revelá-los para nós. Nós não oramos em vão. A nossa oração alcança o coração de Deus. E quando eu falo de colocar o povo de Deus para orar, é porque nós concordamos. É um clamor, é mais do que uma oração particular, mas é o povo de Deus, os filhos de Deus intercedendo por alguém. Então as coisas estão difíceis na sua vida, leve o povo de Deus a orar. Peça para os irmãos orarem por você. Você está precisando de um verdadeiro milagre dentro da sua casa? Peça oração na igreja. Às vezes a gente fica constrangido, porque isso vai expor nossas fraquezas. Não. Vai expor nossas fraquezas, é verdade, mas vai nos igualar, porque todos nós passamos por fraqueza, todos nós temos fraquezas, mas nós somos fortes quando buscamos a Deus. Então, seja qual for a sua luta, o desafio que está diante de você, assim como Esther, ore, jejue e leve o povo de Deus a orar e jejuar por você. Isso, irmãos, além de nos trazer os milagres que nós precisamos e até coisas muito maiores, enquanto nós aguardamos a intervenção de Deus, Deus nos dá uma paz sobrenatural. Uma paz que é o contrário da lógica. As coisas estão desmoronando diante dos nossos olhos, mas nós estamos em paz porque nós sabemos que Deus está trabalhando por nós. E quando Deus trabalha por nós, nós já somos vencedores. Então, sempre, diante de um desafio, diante de uma luta, ore, jejue e leve o povo de Deus a orar e jejuar por você, para lutar com você. Isso vai trazer bênção para a sua vida e você, sem dúvida, se você for uma pessoa de oração e se você compartilhar seus motivos com o povo de Deus, você vai escrever uma história diferente a partir de agora. Creia. Em segundo lugar, não negocie seus valores, custe o que custar. O que Esther fez foi exatamente isso. Para então eu contribuir com Deus no salvamento do povo de Deus, eu vou entrar na presença do rei. O meu povo vai estar orando por mim, eu vou estar orando também, eu vou entrar. E se eu morrer, morri. Eu já disse isso alguma vez? Eu vou enfrentar isso aqui, se der tudo errado, deu tudo errado, mas eu vou na força de Deus. Porque eu sei que Deus tem planos que nem sempre eu entendo, mas Ele é sábio, muito mais do que eu. Então aconteça o que acontecer, eu estou fazendo isso pela fé em Deus, pela coerência com a palavra. Então, Senhor, é comigo o negócio? Então eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos de gente que está disposta a andar por essa vida, diante de todas as lutas e desafios que se impõem contra nós, a dizer assim: eu posso negociar muita coisa, menos os valores que eu tenho na palavra de Deus, menos os princípios que Deus plantou em meu coração. Eu não estou à venda. Então, não me peça para pecar contra o Senhor, não me peça para negar o meu Senhor. Isso eu não farei. Eu não farei. Nós precisamos de gente dessa estirpe, que não se vende, que não se corrompe, que não negocia seus valores. Seja qual for a pressão que o mundo impõe a você. Não importa. O problema é que é muito comum entre nós de pessoas que se dizem cristãs se venderem por qualquer 30 moedas de prata. Até coisas menos valiosas. A gente se corrompe por coisas absolutamente sem valor algum. Imagine então, se Deus pedir a sua vida. Se você não consegue se posicionar como um cristão,
aqui no Brasil, a gente sabe que existe uma perseguição, às vezes velada, às vezes pública, contra os cristãos. Mas, na verdade, no fundo, a gente não tem ideia de que é ser perseguido. A gente não tem ideia. E agora mesmo tem cristãos que estão jogados numa prisão, sem julgamento, sem advogado, por amor a Cristo. Agora mesmo deve ter gente enfrentando a morte por amor a Jesus. Gente de valor, que não negocia seus valores, a sua lealdade a Cristo, aconteça o que acontecer. Nós precisamos, então, você deseja ter uma história nova diante de Deus, escrever uma nova história, você precisa se levantar diante do mundo e dizer: eu sou um cristão, eu vivo como um cristão e eu não estou à venda. Pode acontecer o que for, as ameaças que vierem, não importa se eu vou perder meu trabalho, não importa se eu vou ser impedido de estudar nessa universidade, não importa se eu vou perder esse relacionamento, não importa, porque na verdade eu não estou à venda. Meu coração é leal a Cristo. E mesmo que eu morra, eu não vou me vender. Gente assim vive grandezas diante de Deus. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de viver essa nova história porque a gente negocia muito facilmente nossos valores. Nós precisamos nos encher mais de Deus e dessa coragem que vem do Espírito para fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos, mesmo que isso arrisque a nossa cabeça. É desse tipo de cristãos que o mundo precisa e todos nós precisamos. Em terceiro lugar, seja corajoso, como Esther foi, e ousado, mas seja sábio quando for agir. Sabedoria. Não é para você arriscar a cabeça sem necessidade. Porque um cristão morto ainda pode impactar durante um tempo, mas o cristão vivo pode impactar muito mais. Uma pessoa que está no ambiente contrário ao Evangelho, mas está lá dentro, muitas vezes pode impactar muito mais de quem está fora. Então não é para você também ter só coragem sem ousadia nenhuma. Uma pessoa que é só coragem sem sabedoria, ela é como um canhão sem alça de mira. É um estardalhaço, mas poucas vezes atinge o alvo. Então, sabedoria que vem de Deus, do Espírito de Deus me influenciando, pelo conhecimento da palavra, para também ser astuto quando for necessário e fazer as escolhas certas. Isso não vem de nós, irmãos, vem de Deus. Nós precisamos nos encher do Espírito e precisamos nos sujeitar à palavra de Deus, porque aí sim nós vamos causar impactos tremendos na nossa própria vida, na nossa própria história e na história de quem está ao nosso redor também. Em quarto lugar, quando Deus o convocar para um propósito, dê a sua vida pela causa. É claro que muitas vezes não se trata de dar a sua vida literalmente, mas se for necessário, é o que temos que fazer. Mas você tem que ter essa disposição interior. E se necessário for, eu morrerei por amor a Cristo. Eu morrerei pelo Evangelho. Eu vou gastar minha vida na pregação do Evangelho. Eu já contei aqui que eu pretendo me aposentar o mais rapidamente que eu puder. Não vai ser tão fácil assim. Mas eu pretendo. Só que eu não pretendo deixar de ser um pregador, um evangelista, alguém que ensina a palavra de Deus. Não, isso está dentro do meu chamado, a convocação que Deus me fez. E eu nunca vou deixar isso. Então, enquanto sobrar uma gota de vida no meu corpo, eu espero estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Agora, quando Esther
fala essa grande expressão: eu vou entrar na presença do rei, e se morrer, morri. Eu aprendo aí dois princípios importantíssimos. Primeiro, ela está dizendo assim: o rei pode até pensar alguma coisa, o pessoal aqui do palácio pode pensar o que quiser de mim, mas quem cuida de mim é o meu Deus. A minha vida depende dele. Não depende de ninguém mais. É Deus quem me sustenta. É Deus quem cuida de mim. Em segundo lugar, eu vejo nas palavras da rainha Esther, depois essas mesmas palavras, com uma outra composição, na boca de Paulo, quando ele diz assim: olha só, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Eu serei um pregador do evangelho. Se morrer, morri. Mas o que importa é o chamado que recebi e de quem veio o chamado. Ninguém que tenha de verdade conhecido o Salvador, o Senhor Jesus, viverá uma vida comum. Porque é grande demais, irmãos. É poderoso demais. Então lembre-se, você precisa ter essa coragem ousada de dizer as mesmas palavras. Deus me salvou porque Ele tem propósitos para a minha vida. E eu vou cumprir esses propósitos, custe o que custar. Se eu morrer por causa disso, morri. Deus está no controle da minha vida. É Ele quem me guarda. Todas as coisas que Ele faz são perfeitamente sábias. Sendo assim, mesmo que eu morra, isso trará glória ao nome de Jesus. E é para isso que eu vivo. Este é o alvo maior da minha vida. Em último lugar, decida morrer por quem você ama. Depois dessa decisão, todas as outras serão fáceis. Eu sei que você deve ter um grande amor no seu coração. Talvez por seus filhos, talvez por seu cônjuge, talvez por seus irmãos, talvez por uma outra pessoa já, que não é seu cônjuge ainda, mas pode ser que seja. E talvez você consiga dizer agora assim: não, por essas pessoas eu sou capaz de dar a minha vida. Mas calma aí, gente. Não seja muito rápido para falar isso. Pense bem. Por quem você daria a sua vida? É óbvio que a sua família, depois de Deus, claro, mas a sua família deve estar no topo da sua lista. Depois de Jesus, a sua família. A Bíblia fala muita coisa sobre isso. Aquele que não cuida da própria família é pior do que um ímpio. Mas eu estou falando aqui de alguém que está disposto a gastar a sua vida por amor à sua família. E sabe por que isso vai te abençoar e te ajudar a escrever uma nova história cheia da bênção de Deus? Porque Deus está nesse negócio. Deus criou a família para criar essa rede de proteção e cuidado, para criar um ambiente favorável para que o Evangelho floresça. Deus criou o amor e nos deu do seu amor para nós compartilharmos com a nossa família, para criar oportunidades de salvação, de transformação, para que o nome de Deus seja engrandecido na sua casa e por meio da sua casa. Talvez você esteja pensando assim: pastor, você fala isso porque você não sabe a dureza que é lá em casa para amar aquela gente lá.
Bom, geralmente quem fala assim também não é muito fácil. Você se considera uma pessoa fácil de lidar? Agora é a hora que as esposas olham para o marido, esperando para ver a resposta, né? E o marido olha para a esposa. Se você, por exemplo, se acha uma pessoa fácil de lidar e os outros são os problemas, né? Como que eles não percebem a pessoa maravilhosa que eu sou, né? Bando de gente cega. Por que Deus me colocou no meio de gente assim, essa família que tira a minha paz todo dia? Então, eu quero te dizer, infelizmente, que talvez você seja o maior problema na sua casa. Porque um coração compassivo, benigno, um coração paciente, um coração sábio, é aquele que perdoa, é aquele que coloca panos quentes nas discussões, quando a coisa está fervendo lá, é aquele que faz diferença assim. E isso faz parte do amor que você deve ter pela sua casa. Crie um ambiente de amor dentro da sua casa a partir de você. Ah, mas pastor, eu sou só um filho. Não, não é só um filho. Os filhos têm mais poder do que eles pensam. Eles podem contornar, dirigir o coração dos seus pais em muitas situações. Eu já passei por circunstâncias que eu tive tanta alegria, tanto orgulho dos meus filhos. Já falei aqui que se eles pedissem a chave do carro na hora eu dava. Por quê? Porque o amor faz esse tipo de coisa acontecer. Esther literalmente entregou o seu futuro diante daquela situação nas mãos de Deus para salvar a sua casa, para salvar o seu povo. Ela arriscou a própria cabeça. É desse tipo de amor que eu estou falando. Agora, se você não faz nem coisas pequenas pelas pessoas que estão ao seu redor, não sei se por preguiça, comodismo ou coração ruim mesmo, então se Deus pedir a sua vida, você não vai dar. Se você precisar morrer por alguém da sua casa, você não vai morrer. Não se engane. Porque esse tipo de amor é construído aos poucos. Não é um amor de decisão intelectual, racional apenas. É sim um compromisso, um pacto que nós fazemos, mas ele vem sendo construído todos os dias, nos pequenos gestos, nas pequenas ações de bondade, de generosidade, de fazer o que o outro nem espera, de fazer o que o outro não merece. Porque é assim que Deus nos ama, irmãos. É assim que Deus nos ama. Ele nos abençoa todos os dias e nenhum de nós merece coisa alguma dele. Então, decida morrer por quem você ama. E eu garanto para você que todas as outras decisões, depois dessa, serão fáceis. Porque essa é a mais difícil. Se você está disposto a dar a sua vida por amor aos seus filhos, para que eles conheçam o Evangelho, você vai matar o seu ego, você vai crucificar na cruz de Cristo o seu eu, e vai deixar então que Deus apareça. O que importa é que Deus apareça. Então, como disse João Batista, eu me diminuo para que ele cresça. O nosso grande problema é que nós somos tão orgulhosos que a gente briga quase sempre
por nossa posição, por nossa opinião, e é orgulho puro. É um negócio diabólico. Não vem de Deus. Quase todas as crises, divisões, lutas familiares, aquelas separações trágicas, traumáticas, quase sempre acontecem por orgulho. Porque a gente não é capaz de dizer assim: Senhor, eu já sei que essa é a tua vontade, então eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que dar passos para trás, eu vou ter que entregar até o que é o meu direito, mas eu vou te obedecer, Senhor, porque eu creio que a tua palavra é a verdade, e eu creio que é o Senhor que é o Deus quem faz milagres. Então eu vou obedecer a tua voz. Se eu me lascar, me lasquei, mas ainda assim o Senhor é capaz de fazer milagres acontecerem. Decida dar a sua vida por quem você ama, e isso fará muita diferença para você. E eu termino dizendo o seguinte, para você que quer escrever uma nova história com Deus. Guarda essa frase no seu coração. Eu resumo tudo assim: confiando que Deus está comigo, sigo o meu caminho, atento para enxergar as oportunidades, procurando pelo Espírito tomar as melhores decisões, buscando acima de tudo o que interessa ao reino de Deus. Se você viver isso, você escreverá uma história diferente e abençoada. Eu falei no começo, o que você espera da sua vida? Você não espera ser bem-sucedido? Você não espera que tudo que você faz dê certo? Você não espera que a bênção de Deus te acompanhe? Eu sei que você espera isso. Pois bem, aí está a trilha que Deus oferece. Siga seu caminho, atento para enxergar cada oportunidade que se abre diante de você. Às vezes, você vai ter que criar oportunidades, decisões corajosas. E assim, pelo Espírito, você vai tomar as melhores decisões, tendo como prioridade máxima em sua vida tudo o que interessa ao reino de Deus. As pessoas que têm os seus nomes escritos na história de Deus são essas. Gente que não escolheu as circunstâncias que está vivendo, mas que consegue enxergar oportunidades de Deus nelas, e que se enche de coragem, de fé, buscam a Deus, levam o povo de Deus a buscar consigo, e tomam decisões corajosas, entregam suas vidas. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, só me cabe obedecer a tua voz. Eu vou fazer a minha parte, obedecendo o que o Senhor está mandando, porque eu creio que se algum milagre vai acontecer, não virá de mim, mas virá apenas do Senhor. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a escrever novas histórias abençoadas, que sejam bênçãos para nós e para todo mundo que está ao nosso redor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. A equipe pode subir já. Oremos. Senhor, obrigado a Deus pela vida da tua serva, a rainha Esther, que foi colocada naquele posto porque o Senhor tinha propósitos maiores do que ela mesma. Obrigado a Deus, porque essa história maravilhosa foi registrada nas Escrituras, para que o teu nome, ó Deus, fosse engrandecido como o Senhor da história. Tu és o Senhor da história e o Senhor das nossas histórias. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre nós, ó Deus, para que cada um de nós escreva uma história nova, um caminho novo, ó Deus, um caminho de bênção, de sabedoria, de olhos atentos para perceber as oportunidades e nós assim sermos úteis nas tuas mãos, para que Jesus seja engrandecido, para que nós
sejamos instrumentos usados por Ti poderosamente para abençoar, para que pessoas sejam salvas por Ti, e que a nossa vida e a vida de todo mundo que está ao nosso redor seja transformada pelo Teu poder. Senhor, alguns de nós vivemos circunstâncias realmente difíceis. Nós não escolhemos estar nessas circunstâncias, mas sabemos que o Senhor não desperdiça ações, e tudo que o Senhor faz é perfeito. Portanto, ó Deus, revela para nós, ó Deus, quais são suas intenções para nos colocar onde nós estamos. O que o Senhor espera de nós? Como o Senhor quer agir por meio de nós, ó Deus? E, ó Deus, glorifica o Teu próprio nome por meio de nós. Dá-nos dessa sabedoria, Senhor, para fazer as escolhas certas. Dá-nos desse tipo de coragem que habitou o coração de Esther, para dizer: eu não estou à venda, eu sou um servo de Deus, já fui crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, ó Deus, nós não temos em nada a nossa vida como valiosa, mas nós vivemos para pregar o Evangelho, para viver o Teu reino, para sermos usados por Ti, ó Deus, para tocarmos o coração de pessoas com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua salvação, com o Teu poder. Ó Deus, olha para cada um de nós, Pai, e derrama os Teus milagres sobre nós. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana diferente, cheia da Tua presença, com a direção do Teu Espírito Santo. E que assim, Pai, onde a gente colocar a nossa mão, onde nós colocarmos os nossos pés, que ali, ó Deus, brote a Tua bênção. Usa-nos, ó Deus. Glorifica o Teu nome por meio de nós, Pai. Usa a nossa vida, Senhor, para fazer os milagres que nós precisamos tanto, na nossa casa, na nossa igreja, onde nós trabalhamos, na nossa escola, onde nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe, para nós florescermos o Teu amor, conforme a Tua vontade. Usa-nos assim, ó Deus. Dá-nos uma semana realmente abençoada por Ti. Que a partir de hoje, Pai, a nossa história seja escrita com outras letras. Agora as letras que são escritas pela Tua mão. Assim nós queremos viver, ó Deus. Assim queremos dedicar nossas vidas. Usa-nos para a Tua glória. Abençoa o Teu povo. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.